Venham estudar o Evangelho segundo o Espiritismo com o Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Estamos apresentando a palestra sobre o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, itens 14 a 17, o suicídio e a loucura, pela expositora Journete Melo do Grupo Espírita Teresa de Jesus. Nós vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e agradecer a Ele nesse momento pela oportunidade, Senhor, que cada um de nós tem de estudo e de aprendizado. Agradecer a oportunidade que o Grupo Espírita Amadeu Ferretti nos oferece de falarmos, divulgarmos, Senhor, a doutrina espírita. Que os bons espíritos, que os amigos espirituais, tanto do Amadeu Ferretti quanto da Casa de Teresa de Jesus, possam nos orientar, Senhor, e nos amparar. Rogamos também a assistência de nosso amigo espiritual, do nosso protetor. E rogamos, Senhor, a Ti, a assistência necessária a todos nós, que vamos participar efetivamente e afetivamente desse encontro. Abençoa a grande humanidade encarnada e desencarnada. E seja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos estar estudando, analisando juntos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 14, que trata sobre o suicídio e a loucura. No mês passado, nós vivemos o Setembro Amarelo, né? E significou é um mês que nós temos de combate ao suicídio. Todos os meses, todos eles, são de combate a qualquer situação que nós observamos, né? Vamos observar e vamos poder estar ajudando de alguma maneira com uma oração, com uma indicação do médico, com uma companhia, sendo ouvido, chorando junto, abraçando, acolhendo, conversando, dando o atendimento fraterno. De um jeito ou de outro, meus irmãos, tanto no combate ao suicídio, que nós vimos no mês passado, né? Como nesse Outubro Rosa, né? Que é o combate ao câncer de mama, e nos enrolados meses, né, do ano, que tem diversas situações que vão sendo trabalhadas em relação à saúde do corpo físico, nós também precisamos cuidar da saúde do nosso corpo, do nosso espírito imortal. Então hoje o convite foi feito para que nós fizéssemos esse estudo sobre o suicídio e a loucura, à luz da doutrina espírita. Então juntos nós vamos ler o Evangelho. Quem tiver o Evangelho pode pegar. Nós estamos no capítulo 5, o item é o 14. Nós vamos começar a ler juntos agora. A calma e a resignação, auridas de maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra o suicídio e a loucura. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar, pelas situações que a vida nos oferece e na hora que nós recebemos um revés financeiro, um revés de saúde, uma situação de um desencarne de alguém, nós entramos em pânico, desarranjando tanto o nosso corpo físico quanto o nosso espírito. E aí nós entramos em profundo desespero, nos levando a situações de loucura, muitas vezes, né? Ora, se encarando as coisas desse mundo de maneira porque o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão, os quais, não fora isso, a conturbariam. É interessante quando ele fala aqui, né, mesmo com alegria. Eu não vou me lembrar o nome da pessoa, mas essa pessoa procurou Chico e ela teve um dia muito difícil.
muito difícil mesmo. E dentro desse dia, foi um dia onde ela se estressou e era um dia de trabalho mediúnico. Chico, quando viu a pessoa chegar, se aproximou dele e deu um abraço. Fulano, o que está acontecendo com você? E aí, ele deslagou tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Tudo o que tinha acontecido. Ele contou, conversou, falou. E quando ele percebeu, Chico estava chorando. E ele perguntou por que Chico estava chorando. Chico falou assim, porque graças a Deus você não tomou nenhuma atitude extrema. Graças a Deus você não fez nada que ferisse os outros. Só você sentiu. É muito difícil dizer assim, feliz por devolver a Deus alguém que a gente ama. E às vezes essa pessoa está numa situação de saúde tão difícil. Às vezes tem plena vitalidade de saúde. Mas todos nós, meus irmãos, vamos um dia retornar à pátria espiritual. Todos nós um dia vamos ter que desencarnar. Nós sentimos, nós choramos. Nós não vamos deixar de viver esse momento de dor íntima nossa. Mas, como diz aqui no início, a calma e a resignação daqueles que confiam em Deus, daqueles que têm a confiança em Deus, que têm a confiança nas palavras de Jesus, conseguem ter essa serenidade. Muitos reveses da vida são situações que nos vêm para nos dar grandes lições de aprendizado, que nós precisamos aprender a passar, que nós precisamos aprender a viver. Então, meus irmãos, essa força a gente aure na fé em Deus, na confiança nele, na oração, no trabalho no bem. Senão, nós não conseguimos. E a leitura segue. O mesmo ocorre com o suicídio. Posto de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, que é aquele estado em que a pessoa não tem realmente consciência total daquilo que ela está fazendo, né? Que muitas vezes se embriaga e se joga no rio, né? Tem uma comoção, enlouquece e retira a sua própria existência. É incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Um dia de cada vez. Hoje, atribulados. Amanhã, a tribulação passa. No dia seguinte, vem uma nova tribulação. Mar de brigadeiro, céu de brigadeiro, mar de almirante, né? Aquela serenidade. Então, são momentos que temos. Momentos. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. É que a vida humana, com relação à eternidade, serão bem menos que um dia? E essa pergunta aqui a gente precisa raciocinar bem. É que a vida humana, com relação à humanidade, serão bem menos que um dia? Mas, para o que não crê na eternidade e julga que a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições os acabruam unicamente na morte, vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural
muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. É preciso, meus irmãos, que nós tenhamos fé no futuro, né? E quem tem fé no futuro tem essa certeza de que nada é eterno, de que nada dura para sempre, nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhum desespero. Tem um livro aqui, Lampadário Espírita, e na lição 42, à frente do desespero, diz assim: dias há nos quais tens a impressão de que mesmo a luz do sol parece débil, parece assim bem apagadinha, sem que consiga fulgir nos panoramas do teu íntimo. Tudo são inquietações e ansiedades que pareciam vencidas e que retornam como fantasmas ameaçadores, gerando clima de sofrimento interior. Então são momentos em que nós temos essas aflições. Nessas ocasiões tudo corre mal. Acontecem insucessos imprevistos e contrariedades surgem de muitas monadas que se amontoam, transformando-se em óbice cruel de difícil transposição. Quer dizer, você tem uma dificuldade de transpor aquela quantidade de situações que chegam. O filho repetiu de ano, você perdeu o aluguel, o pagamento. São diversas coisas que vão acumulando. E de repente você se vê numa transição difícil. Surgem aflições em família, que navegavam em águas de paz. Reportam problemas de conjuntura grave, em que amigos te buscam socorro imediato, e como se não bastasse, a enfermidade chega e se assanha em areia de frágil esperança, que então se faz fugidia, né? Se faz distante. Então aqui nós vimos, né? A doença chega, os companheiros chegam precisando, e os companheiros que chegam precisando, se nós não podemos ajudar com o monetário, nós temos a prece, nós temos o ouvido amigo, nós temos o ombro amigo, nós temos o coração amigo, nós temos o abraço amigo, mesmo que virtual. E ele continua aqui, porém, nessa roda viva, gritas interiormente por paz e sente indescritível necessidade de repouso. A morte se te afigura uma bênção, capaz de libertar-te de tantas dores. Será, meus irmãos? Refaz, porém, a observação. Tudo são testemunhos necessários à fortaleza espiritual, indispensáveis à fixação dos valores transcendentes. Nada daquilo que nós passamos vem por acaso. Nenhuma dificuldade, nenhuma doença em família, nada nos acontece porque Deus esqueceu de mim, porque nós estamos imersos no amor de Deus, queiramos ou não, como peixes no oceano. Deus nos ama, se preocupa conosco. Nesse momento, a nossa ligação é imensa. Todos nós estamos ligados a Deus e Ele a nós através do amor. E ele continua. Não fora isso, porém, todas essas abençoadas oportunidades de resgate e a vida calma amolentaria, quer dizer, enfraqueceria o teu caráter, conspirando contra a paz por vindoura, por adiar o instante em que ela se instalaria no teu imo. Quando tudo corre bem em volta de nós, é de referência a nós, não nos dói a dor alheia, nem nos aflige a aflição do próximo. Perdemos a percepção para as coisas sutis da vida espiritual. A mais importante, desse modo, nos desviamos da rota redentora. Por quê? Porque nós nos desviamos do ensinamento de Deus. Nós nos desviamos da rota redentora, que são os ensinamentos de Jesus. Olha o nosso roteiro seguro aqui, ó. Tá aqui no Evangelho.
em qualquer religião, qualquer uma. Todas elas trazem, eu canso de falar isso, o germe do amor de Deus. Então, meus irmãos, às vezes, nós entramos em desespero e cometemos situações contra nós mesmos que nós, com um pouco de paciência, um pouco de calma, um pouco de serenidade, tá muito difícil, tá muito barulho, pede silêncio. Tem uma música da Cacá Rezende que diz assim: chama o silêncio, chama que ele vem. Traz o sossego, né? Traz a esperança. Traz Jesus também. Então nós paramos e pensamos: Senhor, o que queres que eu faça? O que posso fazer? Como sair dessa situação? Me ajuda, meu Deus. E a ajuda vem. Deita a tua cabeça, toma teu banho, refresca o teu corpo e a tua alma através da prece, para não tomar nenhuma atitude precipitada. Ele continua aqui. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incidentes do suicídio. Ocasionam a covardia moral. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que são desgraçados. Que se são desgraçados, coisa melhor não lhe resta senão se matarem? Nós tivemos um período que foi assim, né? As desilusões amorosas, aquelas músicas todas. Teve um período que era assim, morrer tuberculoso, desencarnar tuberculoso, por falta de alimentação. Esse organismo é o organismo mais precioso que nós temos. É a bênção da vida, é a bênção do resgate. É com esse corpo que Deus me deu, com todas as dificuldades, com todas as debilidades, com tudo, que nos faz chegar à pátria espiritual. E esses homens de ciência, meus irmãos, não têm o direito de nos tirar a esperança. E segue ele aqui. O que lhes poderia dizer para desviá-los dessa consequência do suicídio? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma. A não ser o nada. Porque quem não acredita na vida futura, acredita no nada. Saímos daqui, nada acontece. E não. Saímos daqui, vida em abundância. Cores, sabores, né? Tem uma outra música da Cacá Rezende que fala que do lado de lá tem sol, também tem lua. Do lado de lá a vida continua. É simples assim. Então, a gente consegue ser feliz. A vida segue. Não é porque nós desencarnamos do corpo físico que não existe em nós a alma que sobrevive à morte e segue o seu rumo à ascensão. Deus está conosco. E aqui diz assim: daí se deve concluir que o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mas vale buscá-la imediatamente e não mais tarde para sofrer por menos tempo. E não é assim. Nós vemos que todas as dificuldades da nossa vida, desde os reveses financeiros, matrimônios que acabam, a doença do nosso filho, o desencarne de um filho querido, né? De um esposo, são molas propulsoras para que nós possamos, a partir dali, seguir adiante. Nós vamos sofrer? Vamos sofrer. Mas nós vamos vencer. Nós vamos levantar a cabeça e vamos seguir adiante. Muitos precisam de nós. Muitos precisam de nós. Lembre-se disso.
A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula, né? Que vai lá e coloca a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhante doutrina assumem tremenda responsabilidade, sim, responsabilidade perante as leis divinas, que são leis de vida. Se cada um de nós receber um corpo saudável ou não, de qualquer maneira, recebemos com uma cota de vida útil. Qualquer aparelho eletrônico nós sabemos que tem uma vida útil. Nós somos o perfeito aparelho divino que tem uma vida útil. E só Deus corta esse fio da vida. Porque Ele sabe o momento certo, a hora certa, em que a nossa vida deixou de ser útil aqui na Terra. Que chegou o momento de nós partirmos. Teve um companheiro da casa que desencarnou, deve ter quase um mês. Quando ele estava saindo para o hospital, né, que ele já ia desencarnar, a filha chorando, ele falou: filha, não chora, ninguém morre antes da hora. Então é preciso dar valor a essa vida que nós temos, né? A esse amor de vida, a essa vida dolorida, sofrida, mas é nossa vida. Aí ele continua aqui. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, onde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente do pensar no suicídio, onde em suma a coragem moral. É preciso criar essa coragem, meu irmão. E só se cria essa coragem estudando, conhecendo Jesus, voltando para Ele, né? Voltando para os postulados da fé, da tua fé, seja ela qual for. Retorna, pede ajuda, peça, que ela vem. E continua aqui. O Espiritismo ainda produz sobre esse aspecto outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Aí nós temos o Martírio dos Suicidas, que é um livro, Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira. Nós temos o Céu e o Inferno, ou a doutrina, o Céu e o Inferno, né, que é uma obra espírita, que fala sobre, desde os espíritos felizes até os suicidas, diversos tipos de espíritos passam por aquele livro, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, né? Então é um livro belíssimo, para que nós possamos ali, na fonte, com irmãos que desistiram, né? Tem até uma história muito contada no meio espírita, né? De um rapaz que ia suicidar-se lá no Rio Sena. E quando ele botou a mão na ponte, ele sentiu uma coisa que parecia um livro. Aí ele pensou em arremessar o livro longe e falou: não, eu vou pegar esse livro e vou ver. Aí se afastou da ponte e foi para debaixo de uma luzinha, lá não tinha uma luzinha. Quando ele viu, era o Livro dos Espíritos. E ele abriu, leu. E o que ele leu fez com que ele desistisse. Porque ele percebeu que a vida continuava. Ele entendeu que a vida não começa no berço e nem termina no túmulo. É claro que não foi assim, mas ele entendeu naquele momento que a vida dele era importante e que de alguma maneira aquela situação por que ele passava ia resolver. E ele escreveu a Kardec, dizendo: esse livro salvou a minha vida. Existem milhares de livros para salvar a nossa vida, meus irmãos. Milhares de irmãos que são luzes, são anjos, que podem nos ajudar nessa caminhada. Aí continua aqui. Entre os suicidas, alguns a cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que pensam em daqui sair antes que Deus o haja ordenado.
Deus tem o momento certo para a nossa passagem. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura. Eu sei que eu vim de algum lugar, que eu estou passando um tempo aqui na Terra e que eu vou voltar para a pátria espiritual. Em que sábio ele será tanto mais ditoso, quanto mais inditoso e resignado has sido na terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente o resultado oposto ao que eu esperava, porque eu não vou encontrar felicidade. Retirando a minha vida, eu vou encontrar muita dor, né? Muito desespero, lágrimas que eu mesmo vou verter. Um tempo que eu vou querer voltar e não vou ter condições. Que se liberta de um mal para incorrer no mal ainda pior, mais longo e mais terrível. Que se engana imaginando que, com matar-se, vai mais depressa para o céu. Né? É o caso daqueles companheiros irmãos bomba, né? Que acham que vão para o céu, tirando milhares de vidas inocentes. Que o suicídio é um obstáculo, a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar, sim. Vai ser preciso retornar e refazer bastante situações até novamente estar de encontro àqueles a quem ama. Onde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso mesmo, considerava já o número do que tem sido, pelo Espiritismo, obstado de suicidar-se, podendo-se daí concluir que quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes. Comparando-se então os resultados que as doutrinas materialistas produzem com o que decorre da doutrina espírita, somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras a ele conduz, a da outra evita, fato que a experiência confirma. A gente vai continuar lendo aqui, no Lampadário Espírita, né? Pelo Espírito Joana de Ângelo, do Divaldo, que ele continua dizendo para a gente assim: não te agastes, pois, com os acontecimentos afligentes que dependem de ti. Gente, todas as situações colocadas na nossa vida independem da nossa vontade. O revés financeiro, o companheiro ou a companheira que nos deixou, o filho que desencarnou, todas as coisas vão acontecendo dentro de uma sucessão natural de planejamento que nós fizemos reencarnatório. Então, nesse momento, tudo que nós vamos precisar é de força, de fé e de coragem. Militemos na religião que militemos, mas tenhamos fé, apesar da dor. A dor não vai deixar de existir, a saudade não vai deixar de existir. Mas nós precisamos não cair nessa teia, na teia do suicídio, pensando que abreviar a vida vai resolver a nossa situação. Não. Ela vai trazer para nós uma dor insuportável e insuperável que nós encontramos na literatura espírita, e não me cabe aqui narrar essa situação. A família segue adiante, o amor muda de domicílio, a doença desaparece, a contrariedade se dilui, a agressão desiste, a inquietude se acalma, se souberes permanecer sereno ante toda dor que te chegue, enquanto no círculo de fé sublimadas, aspirações e retificados conceitos. Então, mantenha a tua fé, mantém-te firme, que tudo passa. Continua fiel no teu posto, operário anônimo do bem de todos, e espera trabalhando, espera servindo. Se você está só, se você não tem ninguém de parentela corporal, milhares de crianças necessitam de ti nos orfanatos, idosos nos asilos. Milhares de irmãos de rua, em situação de rua, necessitam de uma palavra. Junta-te uma equipe e vai ser útil. Vá fazer o bem.
Os ingratos que se acreditavam capazes de te esquecer, lembrar-se-ão e possivelmente volverão. Quer dizer, aquele que te deixou, que foi embora. Uma hora ele volta. Volta como amigo. Volta melhor. Volta numa relação mais serena. Numa relação de amizade melhor. Quando nós nos casamos por amor e por amizade. O amor vai modificando com o tempo, com a primavera das idades. Mas se ele foi embora e te deixou, segue teu rumo, ora por ele, né? Porque uma hora volta como amigo. E possivelmente volverão os amigos que te deixaram, os amores que não te corresponderam, aqueles que não te quiseram compreender, quantos zombaram da tua fraqueza e ridicularizaram tua dor. Envolvam nos tecidos da humildade os que investiram contra os teus anelos voltarão. Tornarão sim, pois ninguém atinge a plenitude da montanha sem a vitória, pelo vale que necessita vencê-lo. Tem calma, silencia a revolta. Refugia-te na palavra clarificadora do Evangelho, consolador, enxuga tuas lágrimas com as tuas lições. De seus textos, extrai um licor da vitalidade e tece com as mãos da esperança a grinalda da paz para a coroação, lanhando e sofrido. Se conseguires afogar todas as penas no coração na oração de refazimento, sairás do colóquio da prece restaurado e descobrirás que, apesar de tudo acontecer em dias que tais, Jesus luze intimamente nas províncias do teu espírito. Poderás então confiar e seguir firme, certo da perene vitória no amor. Bem, meus irmãos, acabou o nosso tempo e é tanta coisa que nós temos para dizer, mas o que a gente pede é força. Força para você que nos escuta. Luz, fé em Deus e coragem. Deus é contigo, Deus te ama. Jesus é nosso irmão e a prece é o nosso caminho de ascensão até a Deus e a espiritualidade amiga. Fechamos os nossos olhos e agradecemos a Ele, que é manso e humilde de coração, que estende seus braços dadivosos, Pai, sobre todos os que sofrem. Ampara, Senhor, a todos nós, encarnados e desencarnados, e zela, Pai, por todos os irmãos que por uma fração de momento pensaram um dia em cometer esse ato, mas que voltaram atrás, Senhor, porque confiam em Ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos em paz, meus irmãos. Graças a Deus. Convidamos a todos para assistirem a nossa próxima palestra, dia 18 de outubro, às 18 horas, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, itens 12 e 13, motivos de resignação, pelo expositor Luiz Cláudio, do Centro Espírita Isaac Lima. Aguardamos vocês!